Caros ouvintes, um novo dia e uma nova história para discutir. Hoje vou lhes contar uma história que me interessa. Ouça e escreva o que você pensa sobre essa situação. Estou interessado em suas opiniões. Sabe, eles dizem que o lar é onde está o coração. Mas e se o seu coração estiver despedaçado, espalhado ao longo da estrada de volta de Nova York para uma casa que já não parece sua? É engraçado como o silêncio no carro pode gritar traição. Estávamos a apenas uma hora de distância do que costumava ser nosso santuário, mas hoje, parecia mais um campo de batalha. Não posso acreditar que Emily já está na faculdade, eu disse, tentando quebrar o silêncio. Ela era a cola que nos mantinha juntos, eu acho. Minha esposa, Sarah, nem sequer ergueu os olhos do telefone. Sim, murmurou, seu desinteresse palpável. Isso é tudo que ela ofereceu, nenhum sorriso. Nenhuma lágrima, nada. Apenas um vazio onde costumava haver calor. Enquanto eu navegava o Ford Transit, carregado com pertences de Emily, não conseguia me livrar da sensação de que também estava transportando os vestígios do meu casamento fracassado. A cada milha mais perto de casa, o peso da realização ficava mais pesado. A mulher ao meu lado era uma estranha. Ela estava perdida em suas mensagens, rindo sozinha. Quem está te fazendo rir? Perguntei, um picado em meu tom que não pretendia disfarçar. É só a Beth, ela respondeu, um pouco rápido demais. Foi o tom dela, ou o leve rubor de sua bochecha que a entregou. Eu sabia sobre o drama contínuo de Beth com o marido, era o tipo de fofoca que Sarah alimentava. Mas algo não estava certo. O sigilo, as viagens repentinas para fora da cidade ou para ajudar Beth a lidar. Tudo isso se somava a uma imagem que eu não queria ver. Nós deveríamos conversar, Sarah. Arrisquei, enquanto pegava a saída para o nosso bairro. Os músculos de sua mandíbula se contraíram. Sobre o quê, James? Sobre como você acha que eu não sou uma boa esposa? Ou é de novo sobre como sou uma má mãe porque não estou chorando pela Emily indo para a faculdade? Suas palavras doeram. Elas sempre doem. Mas hoje, cheiravam a culpa. Não o tipo que implora por perdão, mas o tipo que é defensivo, pronto para atacar antes de ser atacado. Não, sobre nós. Sobre o que nos tornamos, eu disse, minha aderência apertando no volante. Sarah riu zombeteira, virando-se para olhar pela janela. O que nos tornamos? Você quer dizer o que você nos transformou? Eu queria gritar, exigir a verdade que eu já sabia no fundo. Mas o que isso adiantaria? Em vez disso, concentrei-me na estrada, na casa que se aproximava, sentindo-se mais como uma armadilha do que como um refúgio. Sabe, às vezes me pergunto se você se arrepende de tudo, finalmente disse, as palavras frias mais necessárias. Ela se virou bruscamente para mim, os olhos estreitando. Talvez eu me arrependa, ela sibilou. Talvez eu me arrependa de me casar com alguém que não consegue enxergar além de suas próprias inseguranças. E lá estava. A faca girou, não nas minhas costas, mas direto pelo coração. O resto da viagem passou em um silêncio hostil que era mais alto do que qualquer discussão que já tivemos. Ao chegarmos na garagem, avistei um carro da polícia. Meu coração deu um salto, não por medo, mas quase por alívio. Aqui estava minha saída, talvez. Mas enquanto eu estacionava atrás dele, e Paul saía, aquele alívio se transformou em outra coisa. Traição. Traição profunda, creio, inegável. O que está acontecendo, Bill? Paul perguntou, parecendo tão desconfortável quanto um homem prestes a destroçar o mundo de outro homem. Olhei para Sarah, procurando uma aliada nela antes de enfrentar o que estava por vir. Mas ela não encontrava meu olhar. Ela sabia. Ela sabia o tempo todo. Esta é a parte do meu trabalho que eu mais odeio, disse Paul, me entregando um envelope pardo. O envelope parecia pesado em minhas mãos, pesado como a última peça de um quebra-cabeça que eu não queria completar. Enquanto eu retirava os papéis do divórcio, meu mundo não desmoronou se ele se cristalizou em pedaços afiados e irregulares de realidade. Você foi intimado, acrescentou Paul, sua voz uma mistura de simpatia e profissionalismo. Sarah estava atrás do assistente de Paul, uma jogada estratégica para evitar meu olhar. Traição não era mais apenas uma palavra, era ela. Era este momento.
Era a realização de que a pessoa em quem construí minha vida já a havia destruído, tijolo por tijolo, mentira por mentira. Isso é algum tipo de piada? Perguntei, minha voz tremendo não apenas de raiva, mas com um pedido não expresso para que tudo fosse um terrível engano. Nenhuma piada, James. Sugiro que você contrate um advogado, disse Paul, virando-se para sair. Enquanto eles se afastavam, a inevitabilidade de tudo isso me atingiu. Os papéis do divórcio em minhas mãos não eram apenas o fim de um casamento, eles eram uma declaração de guerra. Uma guerra em que fui lançado sem armadura, sem consentimento. Então, você vê, essa jornada para casa não foi apenas uma viagem de carro, foi uma descida para uma batalha para a qual eu nunca me inscrevi, armado apenas com os pedaços despedaçados da confiança e um coração tão partido que nem sequer buscava a vingança. Imagine estar nas ruínas daquilo que um dia chamou de vida, cada respiração com gosto de traição. Era eu, no rescaldo, segurando aqueles papéis de divórcio como uma tábua de salvação, mas me sentindo afogar. É um tipo peculiar de dor, perceber que a pessoa que você amava poderia te desmantelar tão completamente. Já era tarde, talvez por volta da meia-noite, quando não consegui mais suportar o silêncio da nossa casa agora dela. Eu precisava de respostas, e precisava delas como precisava de ar para respirar. Então, peguei meu celular e liguei para ela. Tocou, e por alguns batimentos do coração, eu esperava que ela não atendesse. Mas ela atendeu. James, é tarde, foi sua saudação fria. Por quê, Sarah? Por que você está fazendo isso? A pergunta tinha estado queimando em meus pensamentos, carbonizando tudo o mais. Houve uma pausa, um pequeno, revelador silêncio antes de ela responder: Você sabe por quê? Não finja ser a vítima aqui. Suas palavras eram como veneno, e eu as senti percorrer minhas veias, alimentando minha raiva. Vítima? É isso que você acha que eu sou? Ou é mais fácil para você se eu for? Pare com isso, James. Você não está tornando isso mais fácil, ela respondeu, sua voz como gelo. Sempre se tratava de tornar as coisas mais fáceis para ela. Mais fácil? Você está despedaçando nossa vida, e você quer mais fácil? Minha voz quebrou. A fachada de calma a qual eu estava me agarrando se despedaçou completamente. Houve um som de movimento do outro lado. Estou fazendo o que preciso fazer por mim mesma. Não posso mais viver uma mentira. Uma mentira? Eu ri, mas era oco. E eu aqui, pensando que nosso casamento era real. Era real, James. Mas nós mudamos. Eu mudei. Eu não posso ser quem você quer que eu seja. Sua confissão atingiu um ponto sensível, uma dissonância dolorosa que ecoou alto no espaço oco entre nós. E Emily? Você pensou nela em tudo isso? Como isso a afetaria? Eu exigi. Foi um golpe baixo, evocar nossa filha, mas os riscos eram muito altos, e eu estava muito longe para jogar limpo. Ela vai entender um dia. Ela não é mais uma criança, Sarah respondeu, seu tom displicente, como se a dor de nossa filha fosse apenas mais uma baixa em sua busca pela liberdade que ela estava procurando. E quanto a mim? Eu já fui realmente algo para você? Eu perguntei, a desesperança sangrando em minhas palavras. Você era tudo. Até que você não foi mais. Sua resposta cortou fundo, me deixando atordoado. A outra pessoa? A pergunta pairou no ar, pesada e ameaçadora. Houve uma longa pausa. Acho melhor você conversar com seu advogado, James. É melhor se comunicarmos através deles a partir de agora. A outra pessoa, Sarah? Eu pressionei, precisando ouvir ela dizer isso. Não importa. Com essas 3 palavras, ela desligou. Isso importa. Importava para mim. As sombras da dúvida e os sussurros de suas chegadas tardias começaram a se entrelaçar em uma narrativa que eu não podia ignorar. A traição não era apenas sobre o divórcio, era sobre os segredos, as mentiras, os passos silenciosos para fora dos cômodos quando as ligações telefônicas chegavam. Na manhã seguinte, com a mente turvada por inquietação e o coração envenenado pela traição, tomei uma decisão. Se ela queria guerra, eu daria a ela, mas não do tipo que ela estava esperando. Eu iria vasculhar seus segredos,
Descobrir suas mentiras e expor a realidade que ela estava tão desesperada para esconder. A vingança não era mais apenas um pensamento, era um plano em movimento. E conforme o sol se levantava, lançando luz sobre a decepção que havia escurecido minha porta, senti uma clareza vingativa. Ela não me veria chegando, e quando percebesse o que estava acontecendo, seria tarde demais. Para nós dois. Sabe, quando você leva um soco no estômago, o mundo meio que desacelera, afia. Comecei a ver cada sussurro, cada noite e tarde, cada notificação não lida no telefone delas como evidência. Talvez estivesse me agarrando a palhas, mas droga, eu precisava me agarrar a algo. Era uma terça-feira quando tudo mudou novamente. Eu estava sentado no meu lugar habitual à mesa da cozinha, uma xícara fria de café na minha frente, tentando organizar a bagunça de papéis que meu advogado havia despejado sobre mim. Papéis de divórcio, extratos financeiros, uma lista de ativos. Era apenas números e palavras, sem sentido no grande esquema das coisas. Então, meu telefone tocou. Era Paul, o xerife, alguém que eu pensava ser um amigo, mas agora, quem sabe mais? James, precisamos conversar, ele disse, sua voz tensa, o que era estranho para ele. Paul geralmente era tão calmo quanto vinha. Sobre o quê? Eu respondi, tentando manter minha voz equilibrada. É sobre a Sarah. Você pode se encontrar comigo? Algo em seu tom disparou alarmes na minha cabeça. Claro, Paul. Quando e onde? No parque, perto da fonte antiga. 15 minutos. Eu concordei e desliguei, um nó se formando no meu estômago. A viagem foi um borrão. Minha mente corria, cenários se formando e desmoronando. Ela estava ferida? Era algo pior? Ou talvez, apenas talvez, isso se tratasse finalmente de seus segredos vindo à tona? Vi Paul esperando, andando de um lado para o outro perto da fonte, sua calma habitual desaparecida. Isso só foi o suficiente para aumentar minha ansiedade. James, obrigado por vir tão rápido, ele disse, mal reconhecendo minha saudação. O que está acontecendo, Paul? A Sarah está bem? As palavras tinham um gosto amargo, preocupação misturada com veneno. Não se trata do bem-estar dela e não do jeito que você pensa. Ele fez uma pausa, olhando ao redor como se as árvores pudessem estar ouvindo. É sobre o divórcio. E sobre outra coisa. Meu coração acelerou. O que sobre o divórcio? Paul olhou diretamente nos meus olhos. Ela está acelerando as coisas, usando alguma alavanca da qual eu acho que você precisa saber. Alavanca? Minha mente passou por nossos bens compartilhados, nossa vida. Que alavanca? Ele hesitou, respirou fundo. Ela tem evidências, James. Evidências que podem prejudicar você, prejudicar seu caso. Fotos, mensagens, e parece que ela vem se preparando para isso há um tempo. O chão sob mim poderia muito bem ter se aberto. Se preparando? O que você está dizendo, Paul? Ela vem reunindo informações, documentando coisas. Não sei de tudo, mas parece que ela esteve 2 passos à sua frente o tempo todo. Senti a picada da traição mais uma vez, mais profunda desta vez porque não era apenas a traição dela agora. E você? Onde você se encaixa nisso tudo? Paul se moveu, desconfortável. Eu sou seu amigo, James. Eu só soube recentemente. Eu achei que você deveria ouvir isso de alguém que se importa. Alguém que se importa. A ironia não me escapou. E agora? Minha voz estava plana, resignada, mas fervendo de raiva. Agora? Você revida. Você consegue suas próprias evidências, ou encontra uma maneira de desacreditar as dela. Você não deixa ela sair com tudo. Revidar. Como se fosse tão simples. Mas enquanto olhava para Paul, algo mudou dentro de mim. A dor ainda estava lá, mas uma resolução fria estava se instalando. Se ela queria uma guerra, ela teria uma. Mas não o tipo direto de batalha que ela estava esperando. Não, esta seria uma guerra travada nas sombras, com cada truque sujo que eu pudesse reunir. Obrigado, Paul, eu disse, minha voz fria, minha mente já elaborando possibilidades. Eu cuido disso a partir daqui. Enquanto me afastava, as peças começaram a se encaixar. Sarah tinha me feito de bobo,
Mas agora era a minha vez. Ela pensou que tinha a vantagem, mas ela não me conhecia. De verdade. Ela não sabia do que eu era capaz quando empurrado para o limite. E enquanto eu dirigia de volta para casa, um plano começou a se formar, cada detalhe um ponto na tapeçaria da minha vingança. Isso não era apenas sobre salvar o que restava da minha dignidade ou garantir meu futuro financeiro. Isso era pessoal. E eu ia garantir que ela nunca me visse chegando. Então aqui estamos, você e eu, no meio das consequências. É engraçado como o silêncio depois de uma tempestade não é realmente silencioso. É alto, ensurdecedor, é o som da sua vida se desfazendo, fio por fio sangrento. Depois da bomba de Paul, meu mundo não apenas mudou, ele naufragou. E lá estava eu, planejando nos destroços, obcecado por uma coisa, desmascarar o engano de Sarah. Naquela manhã, enquanto a primeira luz se insinuava pelas persianas, lançando longas sombras pelo chão onde uma vez rimos e amamos, eu já estava acordado. O sono havia se tornado um estranho para mim, substituído por um impulso implacável de agir. Eu tinha meu telefone em mãos, rolando pelos contatos, decidindo quem poderia ser um aliado e quem era outro inimigo oculto. Confiança havia se tornado um luxo que eu não podia mais pagar. Minha primeira ligação foi para um cara que eu conhecia dos cantos mais obscuros da minha vida passada, antes que o casamento sanitizasse minha existência. Mark, eu preciso de um favor, comecei, minha voz áspera de raiva não derramada em noites sem dormir. Que tipo de favor? A voz de Mark estava cautelosa, afinal, eu não havia me aproximado dele em anos. O tipo que descobre sujeira, respondi, pulando as formalidades. Eu preciso de tudo o que você puder encontrar sobre alguém. Fotos, mensagens, transações. Tudo. Houve uma pausa. O tipo que me disse que ele estava ponderando suas opções. Isso é um pedido pesado, James. De quem estamos falando? Minha esposa, eu disse planamente. As palavras tinham um gosto de cinzas na minha boca. Caramba, James. Certo, estou dentro. Mas você me deve uma. Entendido. E assim, eu estava endividado novamente, o tipo que eu havia jurado quando coloquei aquele anel no dedo de Sarah, um anel agora descartado, deitado em algum lugar frio e esquecido. Conforme o dia se transformava em noite, a casa parecia mais uma fortaleza, minha fortaleza, segurando o cerco de memórias ameaçando romper suas paredes. Então veio o momento pelo qual eu estava me preparando, a confrontação. Sarah entrou, sua chave girando na fechadura como uma faca torcendo em meu estômago. James, precisamos conversar. Sua voz estava firme, muito firme. Ela estava armada, pronta para a batalha. Eu fiquei parado na porta da cozinha, bloqueando seu caminho como um cão de guarda. Não temos nada para conversar. Ela parou, me avaliando com aqueles olhos afiados e calculistas. Eu acho que temos. Sobre o divórcio. Sobre o acordo. Eu não pude deixar de rir, um som amargo e cortante. O acordo. Você quer dizer o aperto. Não precisa ser feio, James. Suas palavras estavam revestidas do doce, venenoso mel que ela sabia produzir à vontade. É tarde demais para ser bonito, Sarah. Você se certificou disso. Houve um lampejo de algo em seu rosto, de irritação? Medo? Desapareceu antes que eu pudesse realmente pegá-lo. O que você quer, James? Eu quero o que é meu. E eu quero a verdade. A verdade? Agora ela riu, um espelho frio da minha própria resposta anterior. Você não pode lidar com a verdade, James. Você nunca pôde. É aí que você se engana. Dando um passo à frente, eu soltei minha bomba, o produto das ligações e investigações frenéticas do dia. Eu sei sobre a conta bancária na Suíça. Pela primeira vez, vi hesitar, sua fachada rachando. Do que você está falando? Não finja que não sabe, Sarah. Acabou. Eu tenho os extratos. Eu tenho provas. Seus olhos se estreitaram, um brilho calculista tomando conta. Você está blefando. Tente-me. Minha voz era de aço, minha postura inabalável. Ficamos ali, na luz moribunda, o espaço entre nós carregado com a eletricidade de uma guerra declarada, mas ainda não travada. Finalmente, ela recuou,
sua expressão endurecendo. Você vai ter o que merece, James. Da mesma forma, Sarah. Enquanto ela se retirava para o santuário do nosso, dela, quarto, eu me virei para a janela escura, meu reflexo um espectro fantasmagórico sobre a noite. Isso já não era mais um divórcio, e isso era uma aniquilação total. E eu acabará de acender o pavio. Aqui está a questão sobre atingir o fundo do poço, e não é um pouso suave. É uma colisão, é caos, é o tipo de dor que raspa por dentro até você ficar oco. Foi onde me encontrei depois de desafiar Sarah. Cada dia que se seguiu pareceu como atravessar um pesadelo, espesso com a névoa da guerra. Eu me sentava na mesma cadeira por horas após a meia-noite, a escuridão lá fora combinando com a nebulosidade girando dentro da minha cabeça. Vingança, uma vez uma companheira ardente, agora tremeluzia como uma vela ao vento, incerta, instável. É nessas horas silenciosas que você realmente se encontra, não é? A verdade crua, sem verniz, de quem você é, do que você se tornou. Na manhã seguinte, o telefone tocou. Era Mark, sua voz urgente. James, precisamos nos encontrar. Agora. Decidimos por um parque público, o espaço aberto um contraste gritante com os segredos que estávamos negociando. Mark estava lá, com toda a aparência de um homem que sabia demais. Eu consegui a sujeira que você queria, ele disse sem rodeios, me entregando um envelope grosso. Suas mãos estavam firmes, mas seus olhos, e eles não estavam. Estavam cautelosos, piscando ao redor como os de um animal caçado. Abri o envelope ali mesmo, os documentos dentro uma litania de traição, de extratos bancários, fotografias, e-mails. Tudo. Era pior do que eu havia imaginado. Não apenas um caso, não. Sarah era uma colecionadora de segredos, acumulando-os como um dragão com ouro. É isso. Então, murmurei, os papéis tremendo ligeiramente em minhas mãos. Tem mais, acrescentou Mark, sua voz diminuindo. Ela está desviando dinheiro do país. Grandes quantias. E não é apenas para qualquer conta, são subornos, James. Meu coração batia um ritmo brutal contra minhas costelas. Subornos? Para quê? Silêncio. Conformidade. Ela não está apenas traindo, James. Ela está envolvida em algo maior. Algo mais sombrio. A revelação atingiu como um golpe físico. Senti no meu estômago, a torção da traição apertando mais. Sarah, a mulher com quem eu compartilhava uma cama, a mãe da minha filha, não era apenas infiel ou ela era criminosa. E agora? Perguntei, minha voz oca. Mark balançou a cabeça, uma linha sombria em sua boca. Isso é com você, James. Mas tenha cuidado. Isso não é hora de amadores. Você está brincando com fogo. Enquanto dirigia para casa, o peso do envelope no banco do passageiro parecia uma bomba pronta para explodir. A cada luz vermelha, cada placa de pare, a gravidade dos meus próximos passos pesava mais. Eu poderia expô-la? Eu deveria? Quando cheguei em casa, a casa estava silenciosa. Muito silenciosa. Sarah estava fora, provavelmente tecendo mais teias, tramando mais enganos. Fui para o escritório, os papéis espalhados diante de mim como um mapa para um campo minado escondido. Enquanto eu estava lá, contemplando o abismo diante de mim, meu telefone vibrou. Era uma mensagem de Sarah. Precisamos conversar. Hoje à noite. Há algo que você precisa saber. Então, hoje à noite seria o acerto de contas. Minha mente girava com possibilidades, cenários se desenrolando como os fios de uma teia de aranha. O que ela sabia? Que carta ela planejava jogar? As horas até nosso encontro arrastavam-se como anos. Quando ela finalmente atravessou a porta, havia uma resolução em seus passos que eu não havia visto antes. Ela não estava apenas pronta para lutar, ela estava pronta para acabar com isso. James, ela começou, sua voz estranhamente calma. Eu sei que você tem investigado. E eu sei o que você descobriu. Eu me levantei, os papéis em minha mão um escudo contra suas palavras. E eu sei sobre o dinheiro, Sarah. Os subornos. Que diabos você está envolvida? Seu riso foi frio, desprovido de humor. Oh, James. Não é o que eu estou envolvida. É o que nós estamos envolvidos. Você vê,
Seu nome está nessas contas também. A sala girou. Isso não era apenas uma espiral, era uma queda na escuridão. Como? Minha voz mal era um sussurro. O sorriso de Sarah era fino, afiado como uma lâmina. Você assinou os papéis. Lembra? Para fins fiscais. A armadilha se fechou, o clique ecoando como um tiro na quietude. Traição, agora. Se eles não eram apenas pecados dela. Eram meus agora também. Então, e agora? Perguntei, minha voz morta no ar. Agora, respondeu Sarah, se aproximando, nós decidimos até onde estamos dispostos a enterrar isso. O jogo tinha mudado. O jogador tinha evoluído. E enquanto estávamos ali, medindo a resolução um do outro, percebi que isso não era apenas uma batalha, era uma guerra. E estava longe de terminar. Estou aqui, sentado na mesma cadeira onde planejei e esquematizei por meses, mas esta noite é diferente. Esta noite, o quarto parece mais frio, mais vazio, como se as próprias paredes estivessem se afastando de mim, envergonhadas do que me tornei. É apenas você e eu agora, e não tenho certeza se você é um confidente ou um juiz. De qualquer forma, tenho coisas para confessar. Quando Sarah me disse que meu nome estava naqueles contas, foi como ser socado no estômago. Não apenas porque eu não me lembrava de ter assinado nada, se isso poderia ter sido uma mentira, uma manipulação. Não, foi a realização de que eu poderia ter facilitado sem saber os esquemas dela, ou pior, deliberadamente me ceguei para os sinais porque não queria vê-los. De qualquer forma, eu era cúmplice. James, você precisa entender, Sarah havia dito mais cedo esta noite, sua voz firme, seus olhos não se desviando dos meus. Isso não é apenas sobre nós dois mais. Há outras pessoas envolvidas, pessoas poderosas que não vão gostar que seus segredos sejam revelados. Eu a encarei, a gravidade de suas palavras afundando em mim. De quem estamos falando, Sarah? Ela caminhou até a janela, olhando para a escuridão lá fora. Se eu te contar, não há volta. Você precisa ter certeza de que está pronto para as consequências. Eu estava pronto? A verdade é que não sei se alguém pode estar pronto para uma vida desmoronando. Me conte, eu disse finalmente, as palavras como chumbo na minha língua. Ela se virou para mim, seu rosto pálido à luz da lua. Políticos, empresários, pessoas no poder. Minhas atividades foram financiadas pelos desejos e segredos deles. O dinheiro era apenas uma parte disso. Eu recuei, o peso de suas revelações me prendendo à cadeira. E você me arrastou para isso? Eu te protegi enquanto pude, ela disse suavemente. Eu pensei que poderia lidar com isso sozinha. Me protegeu? Ou usou? Eu queria gritar, enfurecido com ela pelo que havia feito, não apenas com nosso casamento, mas com nossas próprias vidas. Mas o que isso mudaria? Nada. Em vez disso, senti um cansaço se infiltrar nos meus ossos, um cansaço tão profundo que era quase reconfortante. Precisamos consertar isso, eu disse quietamente. Não apenas por nós, mas pela Emily. Ela não pode ficar envolvida nisso. Sarah assentiu, os ombros caindo como se um peso tivesse sido levantado. Se você é um confidente, eu tenho um plano, ela começou, mas é arriscado, e eu preciso que você esteja comigo, realmente comigo, desta vez. Ouvindo esboçar seu plano, percebi que esta era nossa única saída, não apenas da bagunça legal, mas da teia de mentiras e traições que havíamos tecido ao nosso redor. Significaria ser honesto, enfrentar as consequências e esperar por uma chance de redenção. Não apenas aos olhos da lei, mas aos olhos de Emily, e talvez, só talvez, aos nossos próprios olhos. Enquanto Sarah falava, as peças de seu plano se encaixando com a precisão de um jogo de xadrez, eu a vi não apenas como a mulher que me traiu, mas como a mulher com quem me casei. Corajosa, inteligente, fatalmente falha. Você acha que podemos fazer isso? Ela perguntou, sua voz incerta pela primeira vez naquela noite. Eu a olhei, realmente a olhei, vendo todos os erros, todas as escolhas erradas, mas também o amor que já nos uniu. Nós temos que, eu disse. É a nossa única chance. Agora, enquanto estou sozinho, refletindo sobre tudo o que foi dito e feito,
Me pergunto se este plano nosso é apenas mais uma camada de autoengano, uma maneira de salvar nossa consciência. Talvez seja. Mas, ao virar a primeira página do restante de nossas vidas, percebo que às vezes, a única saída é seguir em frente. E talvez, apenas talvez, do outro lado, haja uma chance não apenas de justiça, mas também de perdão. Então, amanhã, começamos. Juntos. E esta noite, vou ficar aqui um pouco mais, refletindo sobre o homem que fui, o homem que me tornei e o homem que espero ser. Se há um caminho para a redenção, ele é pavimentado com mais do que apenas boas intenções. É pavimentado com as duras e dolorosas verdades que contamos a nós mesmos quando ninguém mais está ouvindo.